Amados irmãos e irmãs, paz e bem, nesta quinta-feira, o Evangelho para a nossa reflexão é Mateus capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema central da liturgia de hoje, ou deste evangelho que foi agora proclamado, é o tema da vigilância. Estar atentos, vigiar. É claro que vigiar não é aquilo que é normal se fazer à noite se dorme. Então vigiar é uma atitude, diria, contrária àquilo que normalmente se faz, não é? O cristão é alguém que vigia enquanto o mundo inteiro dorme, enquanto os outros dormem. É alguém que está lúcido, acordado e mantém-se com olhos abertos enquanto a maioria dorme e caminha sem compreender bem as coisas. O cristão deve ser alguém muito lúcido no mundo que perde aos poucos a sua lucidez. Vigiai é o grande tema de hoje. E no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o juízo que haverá como algo certo. Porém, o que é incerto é o dia do juízo, o tempo, quando vai ser este tempo. E na incerteza do tempo e na certeza do juízo, a única saída é, de fato, vigiar. E o Evangelho apresenta Cristo, faz analogia a Cristo como sendo o patrão. Na teologia dos Santos Padres aparece muito Jesus como o econômico, como aquele que cuida da despensa e que vai aos poucos, dando àqueles que estão em casa a comida necessária e aquilo que é necessário. Porém, este econômico também precisa da ajuda dos seus servos para tomar conta da casa. E aí Jesus diz: olha, fiquem atentos, porque vocês não sabem o dia em que o Senhor virá. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ele vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada, disse Cristo. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então será uma grande surpresa a vinda do Filho do Homem. Nós somos neste mundo apenas administradores. Tem um certo filósofo antigo que não era cristão, mas ele dizia algo muito interessante, que a vida não nos é dada como nós pensamos. Nós temos o fruto da vida. E se estivermos ligados ao vivente, agora tem um acréscimo meu, claro, se estivermos ligados ao vivente, experimentaremos a vida eterna após esta vida, ou a vida que não termina nunca. Então Jesus diz que se o servo pensar que o patrão não vai chegar nunca, e ele se sentir dono da vinha, ou da casa, não é? Esse é um outro problema, não é? Nós somos apenas administradores das coisas, não somos donos de nada, não é? Não podemos absolutizar nada exatamente
daquilo que vivemos hoje. Não podemos pensar que as coisas não chegarão ao fim, porque tudo terá o seu fim. Mesmo o namoro, o casamento sólido terá o seu fim, porque até que a morte os separe. Então, quando um dos dois morre, por mais unido que seja o casal, até mesmo isso tem o seu fim, né? Todas as coisas que existem estão suspensas e nenhuma delas tem existência em si mesma. Por isso, só Deus pode dizer eu sou, porque Ele tem existência em si mesmo. Bom, então, tudo deve ser vivido em função do céu. Tudo deve ser vivido em função das coisas futuras. Não viver este mundo gastando tempo, gastando talentos em coisas fúteis. Essa é uma das grandes lições do Evangelho de hoje. Se o Senhor chegar e encontrar os seus administradores batendo nos companheiros, comendo e bebendo com os bêbados, se comportando destas maneiras aqui, como diz o Evangelho, se ele chegar numa hora em que o servo não espera, diz o texto, ele o partirá ao meio. É uma palavra muito forte, uma cena muito forte para imaginar. E lhe imporá a sorte dos hipócritas. Quer dizer, ali haverá choro como expressão de angústia, como expressão de não ter correspondido à graça de Deus, ao amor de Deus, e ranger de dentes como expressão de dor também, né? Por que Jesus fala de coisas tão duras? Por que Jesus fala de coisas tão desconcertantes, né? Jesus fala destas coisas, do saber vigiar, porque nós devemos viver numa atitude de vigilância constante, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor virá. E não só na última vinda, mas o dia, a hora em que Ele virá em vindas intermediárias, no dia a dia, quando o Senhor virá a nós, no acontecimento, é preciso estar muito atento, é preciso ter muita fineza de espírito para perceber que Deus está nos falando nos acontecimentos. Portanto, guardemos esse texto de hoje e guardemos esta palavra e, no meu entender, é o centro de toda a reflexão do Evangelho. A palavra vigiar. Vigiar é o grande convite que o Senhor nos faz hoje. Não nos embriagarmos com as coisas, não nos embriagarmos com o mundo. Amanhã nós continuaremos esta reflexão a partir de uma parábola que Jesus conta, que é a parábola das 10 jovens. 5 são prudentes e 5 não são prudentes. Que o Senhor nos dê a graça de um dia belo, vivido na sua presença e com esta atitude de vigilância. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.